Então, 18,8, a absorção de calor por sólidos e líquidos. Bom, para a gente entender como é que o calor ele pode mudar a temperatura dos sólidos e dos líquidos, é conveniente a gente definir algumas grandezas aí que vão ser de suma importância nesses estudos. Então, a gente quer estudar a absorção de calor por sólidos e líquidos e a gente começa, né, como sempre na física, definindo as grandezas, as propriedades que são relevantes ali para trabalhar e para estudar, no nosso caso aqui, a transferência de calor. Tá? Então, as grandezas que a gente vai apresentar aqui, que são essenciais, são as seguintes. Ó. Então, a gente tem a capacidade térmica, que é uma grandeza relevante. Além disso, a gente apresenta também o calor específico, e esse calor específico ele pode também ser definido em termos de uma grandeza chamada mol, que a gente vai definir. Então, a gente tem o calor específico e o calor específico molar, e também uma grandeza que a gente chama de calor latente, ou também chamado de calor de transformação, que é como apresentado no livro. Então, para a gente começar a brincadeira, né, começar a estudar a absorção de calor por sólidos e líquidos, a gente precisa inicialmente definir essas grandezas aí que vão ser extremamente relevantes, fundamentais para esses estudos, tá certo? Muito bem. Aqui a gente vai focar em sólidos e líquidos. Então, os gases, por enquanto, eles vão tá de fora nesses estudos, porque como a gente vai ver no capítulo 19, eles têm propriedades bastante peculiares quando se tratando da absorção de calor, tá certo? Então, nesse momento, a gente foca na absorção de calor por sólidos e líquidos e deixa aqui os gases para depois, porque eles têm aí, como eu disse, algumas propriedades diferentes. Então, para a gente começar os nossos estudos aqui, a gente define, então, o que vem a ser a capacidade térmica. Então, o que é essa grandeza aí, que a gente já conhece lá do ensino médio, mas que talvez não tenha ficado capacidade, faltou um D, que talvez não tenham deixado capacidade térmica muito bem claro o que vem a ser de fato isso aí. Bom, a capacidade térmica, grosso modo, é uma constante de proporcionalidade, tá certo? É uma constante que relaciona a variação de temperatura com o calor. Então, dado uma variação de temperatura por um objeto, a gente tem associado a ele, ou pode ter associado a ele, Não, de fato existe, né? Dada uma variação de temperatura, a gente tem associado a ele uma quantidade de calor, que pode ter sido recebida, né, ou fornecida por esse sólido. Então, o que a gente sabe, né, e observou dos experimentos e da definição do que vem ser o nosso calor, né, que é essa energia de radiação, é que a variação de temperatura ela é proporcional à quantidade de calor que o objeto cede ou o objeto recebe. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer o seguinte: se eu tiver uma variação de 10 graus Celsius, eu tenho X joules. Se eu tiver uma variação de 20 graus Celsius, eu tenho 2x joules. 30 graus Celsius, 3x. Então, é proporcional. A variação de temperatura e o calor são grandezas que são proporcionais. Se eu triplico a variação de temperatura, isso significa que eu tenho 3 vezes mais energia sendo cedida ou sendo absorvida. Agora, a relação entre joules, que é o calor, e a variação de temperatura, quem dá, de fato, é uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade é o que a gente define de capacidade térmica. Então, matematicamente falando, o que eu quero dizer é que o Q ele é igual a um C delta T, onde esse C aqui é a minha capacidade térmica. Nada mais do que isso, a constante de proporcionalidade entre a variação de temperatura e o calor, e a quantidade de calor. Aqui, esse ΔT, né, é a variação de temperatura, então nada mais é do que temperatura final menos temperatura inicial.
Meço a temperatura final, meço a temperatura inicial, eu tenho aí a quantidade de calor, dado essa constante de proporcionalidade, que é a capacidade térmica. É natural, né, que essa capacidade térmica vai depender do material em si, mas mais do que isso, tá? A capacidade térmica, né, se você pensar bem, vai depender inclusive da massa. Pensa só, se eu pegar uma tonelada de ouro ali, e para fazer essa uma tonelada variar de 10 graus Celsius, eu vou precisar de muito mais energia do que se eu pegar 1 grama de ouro e fazer ele variar de 10 graus Celsius, né? Faz sentido, né? Um pedacinho de ouro aqui, ó, para fazer variar a temperatura dele, eu devo precisar de muito menos energia do que se eu quiser, né, transformar uma tonelada de ouro, né? Então, a capacidade térmica, ela depende não só do material, mas também da massa, de quanto, né, de material a gente tem, da quantidade. Tá claro? Outra observação importante é que isso, né, intuitivamente, já de pensar, deve variar de material para material, né? Não deve ser muito claro que se eu jogar 10 joules de energia ali, né, no vidro ou no ouro ou em qualquer outro líquido que seja, a variação de temperatura vai ser a mesma. Se a gente tem essa intuição, uma intuição um pouco contrária. De fato, varia também de material para material. Então, a capacidade térmica, ela vai depender tanto do material quanto da quantidade de matéria que a gente tem. A capacidade térmica. Bom, a unidade, né, para a gente, só de olhar a gente já sabe, né, da capacidade térmica. Se esse ente aqui é Joule e esse ente aqui pode ser grau Celsius ou Kelvin, a capacidade térmica é energia por temperatura, tá certo? Então, a unidade dela, enfatizando aqui, a unidade da capacidade térmica, pela própria análise dimensional do problema, tem que ser Joule por grau Celsius ou Joule por Kelvin. Essa aqui, segunda, no sistema internacional. Tá claro? Então, basicamente é isso. A capacidade térmica é essa constante de proporcionalidade entre a variação de temperatura e a quantidade de calor que a gente fornece aí para um sistema. Um exemplo aqui que tem no livro, que é enfatizado, é a pedra de mármore. Então, a pedra de mármore, por exemplo, ela tem uma capacidade térmica que então é 179. Essa energia agora ela pode ser escrita em calorias por grau Celsius, ou também 179 calorias por Kelvin. Note que a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Ou em joules, né? Ela também pode ser aqui escrita como 749 joules por Kelvin. Isso aqui do mármore como exemplo. Tá? Aqui enfatiza novamente, né, que por grau Celsius ou por Kelvin dá o mesmo valor, porque a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 Kelvin. Agora aqui eu fiz a conversão de caloria para joule, então no mármore, né, elas têm aí uma capacidade de 749 joules por Kelvin. Beleza? Muito bem. Bom, e calor específico? O que vem a ser o calor específico? Bom, como a gente está vendo, né, como a gente pontuou, a capacidade térmica ela vai depender da massa do objeto como um todo. Então, é natural, né, que a gente queira uma grandeza que não dependa da massa, né? Então, a gente define aí o que vem a ser o calor específico, exatamente para a gente não ter mais esse tipo de problema. Então, o calor específico, ele vem com esse intuito, com o intuito de definir uma constante de proporcionalidade que não dependa da massa, né? Só dependa do material em si. Então, a capacidade térmica de um objeto, ele depende e é proporcional à massa. Então, empiricamente, a gente foi lá e notou que se eu dobrasse a quantidade de massa, o que faz muito sentido, né? Eu preciso de dobro de quantidade de calor para ter uma mesma variação de temperatura. Se eu triplico a massa, eu preciso 3 vezes mais calor
para ter a mesma variação de temperatura, né? Porque triplicar a massa significa pegar uma porção, duas porções, três porções. Se aqui eu preciso de 1000 joules para variar um Kelvin, para 3 massas dessa, eu vou precisar de 1000 para nesse, 1000 nesse e 1000 nesse, né? Então são 3000 joules para variar de 1 Kelvin, né? Se eu colocar uma quarta massa, eu preciso de mais 1000 para variar mais 1 Kelvin aquele 1000. Então, é natural, né, que o calor, que a capacidade térmica, ela seja proporcional à massa. Dobrou a massa, dobro ali a quantidade de calor que eu preciso para variar a mesma variação de temperatura. Então, nesse sentido, é muito conveniente, né, a gente definir o que a gente chama de capacidade térmica por unidade de massa. Porque agora a gente para de depender da massa, certo? Então, quando a gente define essa capacidade térmica por unidade de massa, essa grandeza por si, ela não depende mais da massa. Então, o calor específico é exatamente isso. O calor específico, ele é a capacidade térmica por unidade de massa. Porque agora não preciso mais falar para você se estou pegando 1 quilo, 2 quilos, 50 quilos, né? Agora não importa. Agora eu tenho uma grandeza, que é o calor específico, que é a capacidade térmica por unidade de massa, que só depende da matéria. Só depende se é ouro, vai depender se é cobre, vai depender se é água, vai depender se sei lá, qualquer tipo de sólido ou líquido. Mas não vai depender da massa específica desse material. Então, a vantagem do calor específico frente, né, à capacidade térmica é que essa grandeza é o que a gente chama de grandeza intensiva. Então, a gente prefere na física trabalhar com grandezas que são intensivas, ou seja, que não altera o seu valor quando a gente aumenta o volume da amostra. Então, se eu pegar 1 quilo de arroz, 50 quilos de arroz, o calor específico é o mesmo. É o mesmo, porque é uma capacidade térmica por unidade de massa. Essas grandezas que não variam quando a gente aumenta o volume, elas são chamadas de grandezas intensivas. A capacidade térmica, por sua vez, é uma grandeza extensiva, porque essa depende do volume da amostra que eu tenho ali no cálculo. E isso, naturalmente, não é muito conveniente, visto que eu vou ter que sempre fornecer a massa com a qual eu estou trabalhando. Então, se o meu calor específico é definido, então, como, eu uso um Czinho minúsculo, né? Como a capacidade térmica por unidade de massa, eu tiro, então, dessa relação aqui, que eu posso, então, escrever, agora eu vou só subir um pouco, que o meu Q é igual a E' C ΔT. Então, a quantidade de calor e a variação de temperatura estão agora relacionados pela massa vezes o calor específico. Então, o calor específico agora pode ser tabelado de uma forma muito mais conveniente, sem precisar dizer de quanto material eu estou falando. Simplesmente eu ponho o calor específico da água, calor específico do gelo, do mercúrio, do granito, do latão, não importa. Eu vou lá e eu tenho um calor específico para cada material em si. Beleza? Muito bem. Então, isso é importante a gente ter em mente. Essa é a relação, e essa aqui eu vou enfatizar, entre calor, massa, calor e variação de temperatura, escrita em termos do calor específico. Então, no caso, por exemplo, da pedra de mármore, que a gente usou ali em cima, acho que ali em cima era 1 quilo, se eu não me engano, que para esses valores aqui, preciso ver no livro lá, mas eu acho que era 1 quilo. Mas pro mármore agora, o calor específico, ele é, então, 0,21, agora, calorias por a unidade, né? O que é? Ó? Energia por quilograma Kelvin. Então, caloria por, no caso aqui, 0,21 está em termos de grama por grau Celsius. Ou 880 joules por quilograma grau Celsius. Então, aqui no exemplo anterior, ó, era menos de 1 quilo, né? Porque eu preciso de 880 joules para fazer com que 1 quilo de mármore varie de 1
Kelvin, ou de 1 grau Celsius. É isso que ela está me dizendo. Ó. 880 joules para que 1 quilo de mármore varie de 1 grau Celsius. Essa é a informação que o calor específico ele fornece para a gente. Para a gente ter uma ideia desses valores, dos calores específicos de diversos materiais, eu insiro aqui uma tabela. Então, tá aí, ó. Então, eu tenho aí alguns calores específicos para alguns materiais. Por enquanto, não precisa se atentar aos calores específicos molares aqui, não vamos atentar a isso. Mas você vê aí, ó, o calor específico tanto em caloria grama Kelvin ou joule por quilograma Kelvin, aqui no sistema internacional, né? Então você vê, ó, o chumbo é 128 joules, 134 joules, 236 e assim por diante, tá certo? Então você vê que quanto maior esse número, mais energia eu preciso para variar a temperatura de 1 grau Celsius, tá certo? Então aqui você vê que a água doce, a água, é o que você precisa fornecer nessa tabela aí, pelo menos, mais energia para fazê-la variar de 1 grau Celsius. Tá claro? Então, quanto maior for o calor específico, maior é a quantidade de energia que eu preciso para fazê-la variar a temperatura. Então, se o calor específico é muito grande, ó, olha a expressão aqui, ó. Se esse número é muito grande, ó, pensa esse C enorme, tá certo? Para eu fazer esse cara variar de 1 kg variar de 1 grau, eu preciso exatamente de Q igual, numericamente igual a C. Então, no caso da água aqui, eu preciso de 4.180 joules para fazer a água, 1 kg de água variar 1 Kelvin. Muita energia. Em contrapartida, né, quando a água cede calor, quando ela diminui 1 grau Celsius, ela fornece muita energia para o ambiente também, porque o calor específico dela é muito alto. Então, ela caindo de 1 grau, ela cede de energia para o ambiente uma grande quantidade de energia também. Tá claro? Porque esse calor específico te dá exatamente essa noção da quantidade de calor cedido ou de quantidade de calor que é necessário absorver para ter essa variação de temperatura. Quanto maior, mais calor eu preciso para variar ou mais calor é cedido. Vale frisar aqui que esses calores específicos de qualquer substância, ele também varia com a temperatura. Então, esse número aqui, ele apesar de estar aqui bonitinho, aqui certinho, ele está para uma temperatura fixa, tá? Porém, né, na temperatura ambiente aí, esses valores são razoavelmente precisos, não tem uma variação tão brusca. Mas é importante saber, né, que se eu tiver o chumbo a 1000 Kelvin e quiser levar ele para 1100, eu tenho um calor específico. Agora, se eu tenho ele a 10 Kelvin e quero levar ele para 110, aí o calor específico varia um pouco, tá certo? Então, é preciso ter em mente, né, com que escala de temperatura você está trabalhando quando os engenheiros lá forem trabalhar. Bom, a gente está trabalhando em temperatura ambiente. Ah, bom, se é temperatura ambiente, então calor específico é isso aqui. Ah, não, a gente está trabalhando lá em altas profundidades, no mar, temperatura muito baixa. Ah, bom, então agora o calor específico precisa ser ajustado aqui. Qual é o calor específico para essa escala de temperatura, né, para essa ordem de temperatura? Aí então você olha as tabelas ali de forma a ter mais precisão no calor específico a cada uma dessas temperaturas. Beleza? Outra coisa importante de enfatizar é que para a gente utilizar corretamente o calor específico de uma substância, também é preciso saber, conhecer, na realidade, as condições em que essa transferência de calor ocorre. Então, por exemplo, se a transferência de calor é feita a volume constante ou a pressão constante, então eu posso manter ali uma pressão constante e fazer essa variação de temperatura. Ou eu posso manter o volume constante e fazer essa variação de temperatura. O calor específico também depende dessa transformação, se ela é feita a volume constante
ou se ela é feita a pressão constante. No caso dos líquidos e dos sólidos, a diferença entre os calores específicos, a pressão constante e a volume constante, elas não são assim muito relevantes. Essa diferença é pequena para o caso dos líquidos e sólidos. No caso dos gases, aí já é outra história e o calor específico ele é bastante diferente se essa transformação é feita a volume constante ou a pressão constante. De fato, quando a gente está trabalhando dos gases, a gente tem o que a gente chama de CP, né, que é o calor específico à pressão constante, e a gente tem o CV, que é o calor específico a volume constante. Nesse momento, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas é importante já enfatizar isso, que também, dependendo do processo, o calor específico ele pode variar. No caso dos sólidos e líquidos, essa variação não é tão relevante, mas para os gases, ela é de fato de suma importância. Então aí a gente tem que levar isso em conta. Maravilha? Alguma pergunta? Muito bem. Bom, dando continuidade, né? A outra grandeza que é também relevante, mas é muito análoga ao calor específico, é o calor específico molar. Então, você pode encontrar isso na literatura, né? Falando sobre calor específico molar. Então, é natural que a gente precise também definir o que vem a ser esse calor específico molar. Então, em muitos casos, né, no nosso dia a dia, ou nos casos dos cientistas, dos químicos, etc., é mais conveniente, para especificar a quantidade de uma substância, usar essa grandeza chamada de mol. Então, o mol é basicamente um número que define uma quantidade. Assim como a dúzia é 12, como uma dezena é 10, uma centena é 100, um mol é um número que é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Uma unidade como qualquer outra, certo? Dúzia, dezena, centena ou um mol. O mol é conveniente, né? Porque é um número, é uma unidade muito grande, né? E isso, quando a gente trabalha com produtos químicos, né? Que a gente tem 10 elevado a 23 átomos, 10 elevado a 23 moléculas dessa ordem, né? 24, 25, 26, a gente define, então, uma unidade, né, mais apropriada, para não ficar escrevendo toda hora, não, aqui nós temos 10 elevado a 24, não, aqui a gente tem 10 mols, pronto, então está aqui, está bem definido o que vem a ser essa unidade. Então, um mol de alumínio, por exemplo, significa que a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Quando a gente fala 1 mol de óxido de alumínio, significa que a gente tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de óxido de alumínio. Então, essa é uma quantidade, assim como dúzia, dezena e tudo mais. Agora, quando a quantidade de uma substância é expressa em mols, aí o calor específico, né, é mais natural que ele também seja expresso em mols, e não em quilograma ou em grama, tá certo? Então, quando a quantidade é expressa em mol, a gente usa o calor específico também expresso na forma de calor por mol. Então, ao invés de falar a quantidade de calor por quilograma, a gente fala agora em calor por mol. Então, nesse caso, ele é chamado, né, de calor específico molar. Então, a definição do calor específico molar é basicamente a mesma do calor específico. Só que agora ele é expresso, né, a unidade aqui não é mais o joule por quilograma, mas é o joule por mol grau Celsius. Então, aqui na tabelinha aqui, ó, você vê, ó, o calor específico molar, que é o joule por mol Kelvin. Veja que, enfatizando novamente, mol Kelvin ou mol grau Celsius é o mesmo número em si, né? Porque uma variação de 1 grau Celsius é igual a variação de 1 Kelvin. Então, a gente tem aqui para o chumbo, para o tungstênio, para a prata, para o cobre e para o alumínio, o calor específico molar, que é o joule por mol grau Celsius. Simplesmente estou usando outra unidade de grandeza. Na vez de usar o quilograma, agora estou usando o número de moléculas, né, o número de átomos que estão presentes ali na minha matéria. Beleza?
Finalmente, uma outra grandeza que também é muito relevante, e essa tem uma noção e traz uma informação extra, é o calor de transformação, ou o que a gente chama também de calor latente. Então, para esse, eu uso aqui uma página só para ele. Então, aqui entra agora o calor de transformação, ou também, como é conhecido, calor latente. O que vem a ser esse calor de transformação ou calor latente? Bom, o que a gente observa, né, dos experimentos, né, dos nossos observações empíricas, etc., é que quando o calor é transmitido para uma amostra sólida ou líquida, nem sempre a temperatura aumenta. Ué, mas como assim? Né? Quando? O que acontece? Como você vai fornecendo calor e não aumenta a temperatura? E como é que fica as agitações das moléculas? Então, para onde vai essa energia que é fornecida se ela de fato não aumenta essa agitação térmica e não aumenta a temperatura? O que acontece que é quando nós temos as transições de fase, quando nós vamos de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, essa energia, ela, ao invés de agitar as moléculas, ela é utilizada para quebrar essas ligações. Então, nas transições de fase, o que a gente observa é que a energia fornecida, ela quebra aquelas ligações, que nos sólidos são mais rígidas, que nos líquidos são menos rígidas, mas também presentes. E essa energia, ela vai exclusivamente para essas quebras, sem aumentar a temperatura do líquido ou do sólido como um todo. Então, nessas situações especiais, onde a gente tem essa mudança de fase, passando de sólido para líquido ou de líquido para gasoso e vice-versa, nós definimos então o que a gente chama de calor latente. Então, a grosso modo, né, a gente considera os três estados da matéria, né, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Tem o plasma também, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. O sólido, o líquido e o gasoso. Então, o que acontece? Nos sólidos, nós temos ali uma ligação, né, entre os átomos ou moléculas, né, do material, formando aí uma estrutura extremamente rígida. E isso acontece, né, através de uma atração mútua entre os prótons, elétrons, os núcleos ali do material como um todo. Então existe ali uma ligação muito rígida, né, que torna o sólido, que torna ele ali uma estrutura rígida como um todo. São essas ligações entre átomos e moléculas que mantêm essa estrutura. Quando você vai para o estado líquido, os átomos ou moléculas agora, em si, eles têm mais energia. Tá? Então, você começa a fornecer energia para essas moléculas, propriamente dita. E eles também começam a ter mais mobilidade, chegando a formar aí alguns aglomerados, né, no caso dos líquidos ainda, mas a matéria não tem mais aquela estrutura rígida. Então você tem um sólido, todo mundo rígido, ligado, preso, começa a fornecer energia, começa a aumentar a temperatura, chega um momento que essas estruturas começam a se quebrar. E aí eles passam por uma fase onde existe ainda umas ligações entre eles, mas essas ligações já não são tão rígidas assim, e esse material ele se transforma agora em um líquido. No líquido, as moléculas e os átomos, eles têm mais energia, né, térmica ali associados a eles, têm mais energia cinética, né, eles têm mais mobilidade, né, e isso dá a eles uma energia cinética e potencial maior, e as ligações são menos rígidas. Quando você continua aumentando a temperatura, aumentando, você vai agora para a situação dos gases. Então, no estado gasoso, as moléculas ou os átomos têm ainda uma energia maior do que nos líquidos. Então você mantém agora as moléculas em si com alta energia, porque agora estão se movimentando em alta velocidade, etc. Né? Então você tem associado a esses átomos e moléculas uma energia maior. E agora, nos gases, você não tem mais uma interação entre essas moléculas e átomos. Não sei quando eles se chocam, né? Mas aí são interações de muito curto intervalo de tempo. Então, as moléculas todas estão livres, se movimentando, têm os seus choques, né, mas interagem muito pouco, a não ser nesse intervalo muito curto de tempo. Então, essa é a ideia que distingue sólido, líquido e gasoso.
Nos gases, as moléculas, os átomos, alta quantidade de energia. Nos líquidos, uma quantidade ali de energia maior que a do sólido, mas menor que a dos gases. As ligações já não são tão rígidas assim e as moléculas têm uma certa mobilidade. E no sólido já está todo mundo ligado numa estrutura rígida e os átomos em si, eles possuem, os átomos, moléculas possuem uma energia menor quando comparado com os líquidos e os gases. Bom, a gente começa a definir também termos para catalogar, entre aspas, aí, essas transições de fase. Então, quando a gente fala em fundir um sólido, nós estamos falando, então, passando do estado sólido para líquido. Então, esse é o processo de fusão sólido para líquido. Nós também temos o processo de solidificação, solidificar um líquido. E aí, então, a gente tem agora o inverso, o líquido indo para o estado sólido. Você também pode ter uma transição de fase do líquido para o gás. Quando você vai, então, do líquido para o gás, você tem a vaporização, então, vaporizar um líquido. Então, vaporizar é ir do líquido para o gasoso. E, finalmente, né, você tem também o processo de condensação, né, que é condensar um gás, que é, então, você tem o processo de levar o gás para o líquido. São os termos, né, que é criado aí para a gente poder conversar com todo mundo, né? Quando a gente fala fusão, a gente já sabe o que quer dizer. Quando a gente fala solidificação, a gente já sabe o que quer dizer. Quando a gente fala vaporização e condensação, a gente já sabe o que quer dizer, certo? Todos esses processos requerem energia, tá certo? Então você gasta uma quantidade de energia, tanto para fundir um sólido, quanto para solidificar um líquido, vaporizar um líquido ou condensar um gás. E durante esse processo, não há uma variação de temperatura. A energia que é fornecida ou cedida, né, pelo sólido ou pelo líquido, ou mesmo pelo gás, ela é utilizada exclusivamente para quebrar essas ligações ou para formar essas ligações que transformam, né, de um estado para outro. Então, não há uma variação de temperatura, mesmo quando a gente fornece ou toma uma certa quantidade de calor desse objeto. Então, a quantidade de energia por unidade de massa, né? Porque agora vai ser por unidade de massa, não tem mais variação de temperatura, que deve ser transferida em forma de calor para que uma amostra mude totalmente de fase, é o que a gente chama de calor de transformação. Então, o calor de transformação é energia por massa. É a quantidade de energia necessária para transformar todo um sólido em um líquido, todo um líquido em um sólido, todo um vapor em um líquido e assim por diante. Então, dessa maneira, né, quando uma amostra de massa M qualquer, ela sofre uma mudança de fase, indo de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou vice-versa, a energia total transferida nada mais é do que uma energia que depende da massa, e aí entra a minha constante de proporcionalidade aqui, que é chamado de, esse aqui é o calor de transformação, ou também o calor latente. Então, essa grandeza que recebe o nome L, né, de calor latente aí, é quem dá a relação entre a quantidade de energia necessária, né, para transformar uma certa quantidade de massa de um estado para outro. Quando a mudança da fase líquida para a fase gasosa ou da fase gasosa para a fase líquida, nos dois fases, ou de líquido para vapor ou de vapor para líquido, esse calor é chamado de calor de vaporização. Então, essa grandeza varia também dependendo do estado que você está indo. Se você está indo de sólido para líquido, você tem um calor de transformação. Se você está indo de líquido para gasoso, você tem um outro calor de transformação. Então, nós definimos a letra LV para o que a gente chama de calor de vaporização. Então, LV
é o calor de vaporização. E aí ele vale tanto de vapor para líquido, quanto de líquido para vapor, tá certo? É o mesmo. Aí é a mesma, né? Para você, porque a quantidade de energia que você gasta para quebrar é a mesma quantidade de energia que você gasta para refazer essas ligações, né? Então, o LV vale tanto de ir para vapor para líquido, quanto de líquido para vapor, né? Porque a quantidade de energia necessária para quebrar essas ligações e transformar um líquido em vapor é exatamente a quantidade de energia que você precisa retirar do vapor para fazer essas ligações dele acontecerem e ele se tornar um líquido. E a gente também tem o chamado calor de fusão, que é o meu LF, calor de fusão. E aí, no caso, é de ir para sólido para líquidos ou líquidos para sólido. Esses são os calores aí de transformação que estão aí por trás desses processos de transição de fase. O calor de fusão e o calor de vaporização. Então, no caso da vaporização ou da condensação, você tem, por exemplo, aqui para a água, um LV que é igual a 2.256 kJ por quilograma. Ou seja, você precisa gastar 2.256 quilojoules para transformar 1 quilo de água líquida em vapor. O caso do valor de vaporização, né? Desculpa, esse é o de vaporização. O de fusão, no caso da fusão também da água, você precisa de 333 quilojoules por quilograma. Então, note que para ir do sólido para o líquido, você precisa de uma quantidade um pouco menor de energia. Para transformar 1 quilo de sólido, de gelo, né, em água. Mas para transformar de água para vapor, como as ligações ali são mais difíceis ainda de ser quebradas, né, você vai precisar de uma quantidade maior de energia. No caso, aí, quase 7 vezes mais energia para transformar o mesmo 1 quilo de água em vapor. Então, ou seja, quebrar as ligações do líquido para fazer virar gás gasta mais energia do que você pegar um sólido e transformar num líquido. O sólido ali, para as ligações do sólido, para ela começar a se liquefazer, elas são ligações menos energéticas do que aquelas para transformar o líquido num gás, né? Você precisa de mais energia para poder vaporizar 1 quilo de água do que de transformar 1 quilo de gelo em água. Tá certo? Então, essas são as grandezas importantes, essas constantes de proporcionalidade, capacidade térmica, o calor específico, que nada mais é do que capacidade térmica por unidade de massa, e o calor latente, né, ou calor de transformação, são fundamentais, então, para a gente entender a termodinâmica, né, desses processos que a gente vai estudar daqui em diante. Para a gente ter uma ideia da quantidade de energia necessária para fazer essas transformações, a gente precisa dessas grandezas e dessas relações. Note que essas relações, né, elas simplesmente foram obtidas de estudos empíricos, né? Vai lá, estuda, vê como é que funciona a natureza, define essas constantes de proporcionalidade que são propícias, observa que varia de material para material, aí começa a criar as tabelas, né? Vai lá, faz o teste para chumbo, faz o teste para o cobre, faz o teste para o mercúrio, faz o teste e vai tabelando. Com essas tabelas em mãos, aí eu consigo fazer todo o estudo, né? Entender as dinâmicas aí, a termodinâmica desses materiais. Maravilha? Para ter uma noção desses calores de transformação, vamos inserir uma tabelinha aqui. A minha tabela 18.4 está aqui, ó. Então está aqui, ó, alguns calores de transformação do hidrogênio. Aí ele dá os pontos de fusão aqui, né? As temperaturas em Kelvin, onde essas substâncias elas fundem. E aqui nós temos os pontos de ebulição, as temperaturas com que elas vaporizam. E aqui está a quantidade de calor. Você observa, ó, que o calor latente de vaporização, ó, é sempre maior do que
o calor latente de fusão. Você sempre gasta mais energia para transformar um líquido num vapor do que um sólido num líquido. Isso é devido às propriedades, né, das ligações químicas envolvidas no sólido, no líquido e nos gases. Maravilha? Eu quero avançar um pouco mais na teoria ainda, então eu não vou desenvolver nenhum tipo de exercício agora, talvez amanhã, se a gente tiver um tempo, no final da aula a gente faz alguns exemplos, senão eu gravo alguns exemplos aqui depois, né, sem ser ao vivo, mas eu quero continuar um pouco mais, visto que a gente tem mais 1 hora de aula, e avançar então na nossa próxima sessão, que é a 18.9, onde a gente trata calor e trabalho. Alguma pergunta aí? Alguma pessoal do Unesp, pessoal do YouTube? O calor específico de cada material depende da densidade do mesmo? O calor específico só depende do material em si. Só do material em si. Se você olha pela própria unidade, né? Então, não depende do volume que você coloca. Beleza? Vale frisar, né, que nós estamos aqui focando, né, em sólidos e líquidos, quando nós falamos de calor específico, né? Quando a gente fala de gases, aí as coisas são bastante diferentes, né? Aí você tem, depende da transformação, depende de outras peculiaridades por trás. Mas em sólidos e líquidos, a densidade, na realidade, né, é uma densidade constante para esses materiais como um todo, né? Para sólidos e líquidos, porque os líquidos são incompressíveis, né? Ou pelo menos bem pouco incompressíveis, e os sólidos também, né? Então, a densidade é dada, né? A densidade do cobre é uma, a densidade do alumínio é outra. Então, é fixa, né, para cada substância. Naturalmente que para cada substância, aí você tem calores específicos diferenciados.